Olha, a notícia mais recente, pelo que eu entendi, sobre a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, é que, segundo a Fox News, o comandante do CENTCOM, o almirante Brad Cooper, teria informado Donald Trump na sala de situação sobre um possível golpe final contra o Irã. E o que isso significa, Ted? Na sua visão, para a gente entender o momento? Parece que algo grande pode acontecer a qualquer momento, uma nova rodada de guerra. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, se vamos ver algo parecido com aqueles 40 dias, ou até mais, ou como estão chamando, o golpe final. Eu realmente não sei. Qual é a sua leitura da situação atual? É muito difícil para mim entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu imagino que esses militares, a maioria deles pelo menos, sejam competentes na prática. Uns mais, outros menos, claro. Mas acho que é preciso entender que eles não vão conseguir colocar o Irã de joelhos. Então, eu realmente não sei o que eles pretendem fazer. Porque se fizerem algo como atacar instalações de energia ou infraestrutura crítica no Irã, isso vai provocar uma retaliação que, sinceramente, eu não vejo como Israel e os Estados Unidos poderiam lidar. As bases americanas no Golfo Pérsico já estão praticamente sem funcionar. A maioria das pessoas nessas bases teve que sair. Eles não conseguem protegê-las. Olha, eu não sei o que o Irã faria, mas provavelmente continuaria, sabe? Os pontos críticos dentro dessas bases, muitos deles já foram destruídos, então a utilidade real dessas bases é menor do que parece, mesmo com muitos prédios ainda de pé. Mas enfim, uma das coisas que dá para fazer é causar mais danos gerais nas bases. E a outra coisa, que claro seria séria para os israelenses, é o Irã voltar a fazer ataques em grande escala contra Israel. E eu esperaria as duas coisas. Então, não está claro para mim qual seria o próximo passo, o que viria numa escalada desse ataque. Tem uma notícia que eu li hoje de manhã, dizendo que os americanos acabaram de entregar um navio com cerca de 11 mil toneladas de equipamento militar para Israel. Eu imagino que boa parte disso sejam bombas simples e coisas do tipo, mas, sinceramente, eu não sei. Sabe, isso basicamente quer dizer que vai ser coisa para jogar no Irã. Mas, de novo, onde é que eles vão jogar isso? É muito difícil ver como isso vai fazer alguma diferença militar. A infraestrutura crítica que o Irã precisa para continuar lutando na guerra fica toda subterrânea. E não há nenhuma evidência de que essas estruturas estejam vulneráveis a ataques feitos na superfície. Há, sim, algum nível de danos nas entradas, claro, mas essas construções foram muito bem projetadas. Então, se uma entrada é danificada, tem outra disponível. Por isso, sinceramente, eu não vejo como... Me parece que se a gente fizesse uma avaliação realista da situação, diria para si mesmo, estamos no fim do jogo, e o melhor agora é tentar resolver isso de uma forma construtiva. É assim que eu avaliaria a situação. Eu não faço ideia do que essas pessoas estão fazendo. Sabe, eu costumo brincar dizendo, eu não só não entendo o que elas estão pensando, como às vezes nem sei se elas estão pensando. É mais ou menos por aí. Então, pode ser que aconteça um grande ataque. Não ficaria surpreso, mas também não me surpreenderia se não houvesse nenhuma consequência real, especialmente nenhuma consequência militar. Pode haver mais pessoas inocentes mortas, o que, claro, é extremamente lamentável. Mas eu não vejo como eles poderiam causar um dano militar significativo. Simplesmente não tem essa capacidade. Então, para mim, o máximo que pode acontecer é o fim do cessar-fogo, se eles realmente fizerem alguma coisa. E isso não é do interesse deles. Realmente não é do interesse deles. Ted, considerando o que aconteceu até agora, e quando a gente vê alguém como o general Keith Kellogg dizendo que eles podem ir até a ilha de Karg, porque querem reduzir a capacidade do Irã de exportar petróleo. Então vamos falar da ilha de Karg, uma ilha que fica a oeste do Estreito de Hormuz. Na verdade, nem fica perto do Estreito de Hormuz.
Mas o argumento dele é: vamos capturar essa ilha e pressionar o Irã e a economia, porque eu acho que o governo Trump está chegando à conclusão de que o bloqueio não está funcionando. Não está funcionando. E é por isso que eles precisam fazer outra coisa. E aqui, o que o Keith Kellogg está dizendo, essa ideia de invadir a ilha de Kark e talvez pressionar o Irã, militarmente falando, como isso pode ser uma escolha razoável ou até viável para eles? Olha, o argumento, que eu não acho que esteja certo, é que isso causa problemas econômicos para o Irã, que eles não têm mais a capacidade de produzir e vender tanto petróleo quanto vinham fazendo. Mas e daí? Quero dizer, os iranianos são duros, você sabe disso. E veja, eles estão numa guerra pela própria sobrevivência. Pelo menos é assim que eles veem. E na verdade eu concordo com eles. Mas sabe, não dá para achar que esse povo vai se render. Eles têm uma sociedade muito sofisticada, muito desenvolvida. Tem milhares de anos de cultura por trás deles. É bobo pensar que esse povo vai se curvar. O que eles vão fazer é revidar. Nós, os americanos, vamos deixá-los, e os israelenses também não vão dar a eles outra opção, a não ser continuar causando um enorme estrago na economia global. E isso, claro, vai causar um prejuízo tremendo para os Estados Unidos. Um prejuízo tremendo para Israel, mas mais importante ainda, para o mundo todo. E olha, eu acho que a gente pode estar caminhando para situações de fome no futuro, sabe? Por causa da perda de fertilizantes que estamos vendo. Também estamos vendo impactos enormes na capacidade de produção industrial, especialmente na produção de alta tecnologia, como chips e outros componentes, por causa da falta de materiais especiais, como o hélio. Sabe, isso é? As implicações disso são profundas e muito, muito amplas. Mas eu não tenho a sensação de que o pessoal na Casa Branca entende isso. Ou estão negando, ou simplesmente não tem ninguém lá que... Sabe, essas pessoas vivem numa bolha. E, aliás, isso vale para a maioria dessas pessoas da política. É um problema geral. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no seu programa, porque, sabe, eu encontro essas pessoas e elas acham que sabem das coisas porque alguém da comunidade de inteligência contou alguma coisa para elas. Mas olha, eu já tive acesso à inteligência. Eu tinha autorização total para ver tudo. E deixa eu te dizer, se você não sabia antes, certas informações específicas podem sim ser muito úteis. Olha, eles podem ser úteis sim quando você está fazendo o seu trabalho. Mas, se eu quiser saber qual é a nossa melhor estimativa do peso do míssil Sarmat, por exemplo, porque, ok, eu estou fazendo uma análise, tentando entender alguma coisa. Agora, para entender o mundo de forma geral, você não vai tirar isso desses relatórios de inteligência. Primeiro, porque quando você recebe os relatórios gerais, eles são ridículos, cheios de preconceitos burocráticos e internos. Então, você não aprende nada. Se você quer ler sobre o Irã, você não lê os relatórios de inteligência. Você lê livros sobre o Irã, escritos por autores que realmente conhecem o país. E a única maneira de fazer isso, de se tornar uma pessoa instruída, é ler literatura aberta e entender o que ela significa. E a maioria dessas pessoas em cargos no governo não entende nada. Sabe, eu tive uma conversa com a presidente e com o diretor executivo do Boletim dos Cientistas Atômicos na semana passada. Foi inacreditável. Essa mulher não entendia nada. E não só não entendia, como também não se importava. Eu realmente perdi a paciência. E eu sei que ela achou que era só porque eu sou meio rabugento por natureza. Mas eu perdi a paciência porque ela foi completamente indiferente durante a conversa. Ela não sabia de nada. Marcou a reunião sem ler uma única coisa. Não fazia ideia do que estava começando. Minha esposa, que é uma executiva sênior, sabe, quando ela ouviu como essa reunião foi conduzida, a primeira coisa que ela disse foi:
no cargo em que eu trabalhava, você seria demitido se conduzisse uma reunião desse jeito. Entrar numa reunião sem saber de nada, sem ter lido nada, sem estar preparado de forma alguma. E veja, ela era uma pessoa que trabalhava no governo. E eu imagino que se os democratas voltarem à Casa Branca, ela vai acabar voltando para o governo também. Sem saber de nada, sem se importar com os fatos reais, sabe? E isso é comum, não é algo raro. O que é raro é encontrar alguém como Chas Freeman, que é de outra geração. Quando você ouve o Chas falar, dá para perceber o quanto ele é uma pessoa culta e bem instruída. Ele não aprendeu isso no governo. Ele aprendeu o que estava acontecendo dentro do governo. Ele entende como o sistema funciona, o que acontece dentro do sistema. Isso sim, a gente aprende quando está no governo, mas todo aquele conhecimento, toda aquela erudição, não vem de estar no governo. Nada disso vem do governo. E aí você tem essas pessoas que ficam conversando entre si, achando que sabem alguma coisa, mas na verdade não sabem nada. Realmente não sabem nada. E a Casa Branca é um caso extremo disso. Mas olha, quando você observa os democratas, os senadores e os deputados republicanos, a maioria deles é bem ignorante. Eles simplesmente, sabe, as equipes deles são em grande parte ignorantes. E às vezes você encontra alguém que realmente entende do assunto. Sem dúvida, existem pessoas boas nesses cargos, mas são raras, porque no geral não têm uma boa formação. Elas simplesmente não têm esse conhecimento de base. E isso vem da educação. Vem de um impulso, de uma curiosidade genuína. Você precisa ter esse tipo de estímulo. É como, não sei se já mencionei isso, Schopenhauer tem uma expressão. Ele fala do idiota de Schopenhauer. Ele descreve os idiotas como pessoas que podem até ser bem instruídas. Podem ser inteligentes, segundo os critérios usados para medir inteligência. Sabe, eles sabem fazer contas, sabem ler, lembram de fatos históricos, mas são idiotas. Porque não tem capacidade, nem disposição, nem caráter, como ele às vezes diria, para abrir a mente e os olhos para o mundo ao redor. O que eles conhecem é o que está dentro da bolha deles, e não olham para fora. E ele argumenta que a maioria das pessoas é basicamente idiota em termos práticos. E dá para ver isso. Acho que até mencionei isso uma vez, não sei se foi aqui, mas enfim, eu estava numa reunião com o McGeorge Bundy, já bem no fim da vida dele, sabe? McGeorge Bundy. Very late in his life, and this guy, I mean, he wouldn't even look at you when you were trying to. E esse cara, olha, ele nem olhava para você quando você tentava falar com ele. Sério, ele nem olhava. Era como se você nem estivesse na sala. Agora o cara era, digamos, inteligente no sentido de ter uma boa capacidade intelectual, mas na prática era um idiota. E claro, as políticas dele também eram idiotas na prática. E isso vindo de alguém que, pelos critérios simples de capacidade, era extremamente competente. Não pelos mais amplos, mas pelos básicos. E a maioria dos outros nem chega perto disso. Eles nem são bem formados. Vão para escolas de prestígio, mas não aprendem nada. Eles ficam ali se parabenizando, achando que são muito mais inteligentes. Pensam que sabem mais do que todo mundo. Acham que são especialistas, mas na verdade nem sabem direito, sabe? E é impressionante quando a gente para olhar isso de fora. Então, quem é que sabe o que esses oficiais militares realmente entendem? E claro, eles estão sob uma pressão enorme. Você não pode simplesmente entrar lá e falar com esse cara, o Trump, e dizer, olha, senhor presidente, isso é uma bobagem. Não dá. Não existe nada de útil do ponto de vista militar que a gente possa fazer. Se você faz isso, vai ser demitido. E sabe, alguns deles querem fazer o trabalho mais do que querem manter o cargo. E a gente já viu alguns desses excelentes oficiais sendo demitidos por esse cara, o Hegseth. Esses são os tipos de oficiais que a gente quer, que eu quero, nas Forças Armadas Americanas. Mas sabe, eles pagaram o preço por simplesmente dizer, olha, eu vou te dar a melhor resposta que eu puder, mas é a verdade. Aí vem a resposta, desculpe, não quero ouvir isso, você está demitido.
Então quem sabe o que realmente acontece nessas salas de reunião, sabe, com o presidente? Não tem como saber. O Trump claramente está completamente fora da realidade. Tinha um artigo, e eu não passo muito tempo com esse tipo de coisa, porque não vejo isso como informação útil para o que eu faço. Mas eu estava lendo esse artigo, e ele vinha de conversas internas, que eu acredito que sejam reais. E, sabe, esse relatório em especial, esse artigo de jornal, dizia que o Trump não se compara mais a Washington e Lincoln como presidentes. Agora ele se compara a Alexandre, o Grande, e a Napoleão. É tipo, olha, eu sei que ele tem um problema, todo mundo já sabia disso antes, mas agora tem algo diferente acontecendo. Parece que há uma deterioração mental séria, significativa, indo além do que ele já tinha, e o que ele já tinha já era bem grave. Então, quem sabe o que está acontecendo nessas reuniões? Eu realmente não tenho como saber. Mas é um problema sério. Ninguém no governo dos Estados Unidos quer se levantar e fazer algo a respeito. Ninguém que esteja numa posição de realmente mudar as coisas. Pelo menos, ainda não. Ted, sorry for interrupting you. If they decide Ted, se eles decidirem atacar o Irã de novo, como você vê a situação do arsenal dos Estados Unidos? Porque você mencionou enviar armas, enviar mísseis para Israel, ou bombas para Israel. Mas o que você acha desses relatórios, por exemplo, da CNN, que dizem que em algumas áreas, sabe, considerando os JASM, os interceptores THAAD, os Patriot, os PAC-3, e o nosso amigo aqui do podcast, o Larry Johnson, acredita que a situação é bem pior do que o que foi mostrado na CNN. Não me surpreenderia. Acho que o Larry é muito bem informado. Wouldn't surprise me. I think Larry is very informed, and I haven't been focusing on that, although I've been listening. Eu não tenho me concentrado muito nisso, embora eu esteja acompanhando. E para mim, não há muita dúvida de que estamos com uma grande escassez de armas. Mas algumas dessas armas nem fazem tanta diferença. Por exemplo, os mísseis Patriot PAC-3, eles praticamente não têm capacidade de interceptar mísseis balísticos. Então o fato de estarem acabando é, na prática, irrelevante, pelo menos no caso dos israelenses. O que realmente poderia ser importante para eles são, por exemplo, os interceptores do Domo de Ferro. Esses também não servem contra mísseis balísticos vindos do Irã, mas funcionam bem contra drones. O problema é que eles gastaram a maior parte dos interceptores do Domo de Ferro tentando atingir mísseis que não tinham nenhuma chance de interceptar. Aí foi um erro estratégico grave. Eu acho que a maior parte dos danos vai acontecer quando tudo voltar a funcionar. E parece que vai voltar. Quer dizer, em algum momento, tudo indica que vamos ver os iranianos de novo lançando ataques contra Israel e outros lugares. E com o tempo, acredito que a maior parte da destruição vai vir dos drones. As ogivas são menores, mas muito mais precisas. E há um grande número delas. Com o tempo, dá para causar um estrago enorme com essas ogivas menores, mais potentes, além do que pode ser feito com os mísseis balísticos, que também são significativos, embora um pouco menos precisos. Então eu acho que Israel vai enfrentar um período realmente difícil quando o cessar-fogo acabar. O que me preocupa em relação a Israel é que a liderança política lá está tão fora de controle que, com o tempo, eles podem chegar a um ponto, não é algo que esteja acontecendo agora, mas pode acontecer mais adiante, em que comecem a perder. E isso fique tão evidente para a própria população que passem a sentir pressão para considerar o uso de armas nucleares contra o Irã. Eu não acredito que os iranianos... Sabe, é uma situação curiosa, toda essa conversa sobre o medo de o Irã usar armas nucleares contra outros países. Para mim, parece que os iranianos têm sido muito racionais até agora nesse assunto. Claro, agora que os americanos e os israelenses eliminaram boa parte da liderança mais velha, há uma nova geração no comando, mais jovem, que pode ser mais radical. And that's
E isso é algo potencialmente problemático, porque na verdade o que mais interessa ao Irã não é construir armas nucleares, e sim estar pronto para construí-las se quiser. Por coincidência, há alguns dias eu estava conversando com um amigo muito antigo, alguém com quem eu não falava fazia bastante tempo. Acontece que ele tinha estado no Irã há bastante tempo, durante as negociações do acordo nuclear, o JCPOA, e ele participou bastante desse processo. Ele me contou sobre uma conversa que teve com Mohammad Zarif, o negociador do JCPOA. Um homem muito culto, extremamente bem educado, muito sofisticado. E esse meu amigo me contou como o Zarif explicou para ele por que o Irã não deveria ter armas nucleares. E ele apresentou exatamente o mesmo argumento que eu acabei de mencionar. Na verdade, o que me fez começar essa conversa com meu velho amigo foi que eu estava explicando para ele a minha avaliação sobre por que isso não é do interesse de segurança do Irã. E ele disse, pois é, foi exatamente isso que o Zarif me falou. O Zarif tinha pensado nisso a fundo. E não me surpreenderia se o Zarif e outros fossem os arquitetos dessa política. Depois que o acordo nuclear, o JCPOA, foi abandonado, essa política de enriquecer urânio até 60% como uma forma de ameaça para se tornar um possível Estado com capacidade nuclear, não me surpreenderia se ele tivesse participado dessa estratégia. Que, aliás, é uma estratégia brilhante. A ideia é, olha, a gente não quer se tornar um Estado com armas nucleares. Dá para ver que temos os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica aqui. Eles estão observando. A gente não se importa. Mas, sabe, hoje em dia a gente tem esses recursos. E se for preciso, a gente pode usar, mas não quer. Então essa é uma postura muito boa de se ter. E eu acho que, na verdade, o que eu queria falar um pouco hoje é que essa postura ainda faz sentido. E o Irã, olha, o mais inteligente que os Estados Unidos ou o Ocidente podem fazer é reconhecer a realidade do potencial do Irã. Não dá para fingir que isso não existe. Não dá para resolver com bombardeio. Tudo está em cavernas e túneis. Não dá para eliminar cientistas o bastante. É um país cheio de cientistas, de gente talentosa. O conhecimento está lá e está crescendo. Então é preciso reconhecer isso e lidar com a situação. E é um país que basicamente só quer que parem de atacá-lo. Em troca, eles não vão construir armas nucleares, embora queiram manter a possibilidade de fazer isso. E você não vai conseguir impedir. Então, feche um acordo, porque em algum momento, se eles decidirem construir essas armas, vai ser um inferno para todo mundo. Para todo mundo. Os israelenses vão ter que encarar uma Arábia Saudita com armas nucleares, além da Turquia e do Egito. Não são só os iranianos que têm inteligência suficiente para saber que não querem isso, mas esses israelenses, parece que não existe um segundo passo no raciocínio deles. É como lidar com aquele pessoal de Stanford, o meu lugar preferido para provocar. Eles falam sobre as coisas, e você sempre pergunta, e o próximo passo? Sabe, Mike, o Mike McFaul, você quer se livrar do Putin. Mike McFaul, you want to get rid of Putin. Well, what happens next? I don't know. Bom, o que acontece depois? Olha, você está falando de alguma coisa, está falando de política. Você não pensa sobre, sabe, você deveria ser um cara de política. Anda por aí. Você não pensa no que uma sequência de eventos significa. O mundo é uma sequência de eventos. Está acontecendo o tempo todo, bem na sua frente. É esse tipo de raciocínio, entende? E o que me preocupa é que a gente acabe tendo pessoas com uma visão igualmente curta na liderança do Irã e que elas mudem a política e sigam adiante para construir armas nucleares. Isso seria ruim para o Irã e para todo o resto. Mas sabe, os americanos continuam sem dar nenhuma opção para os iranianos. To provide no choice for the Iranians.